angolanos para votarem em agosto. O lema das eleições foi aprovado na sexta-feira passada, 11 de fevereiro, pelo plenário da Comissão Nacional Eleitoral. Para além do slogan pela paz, democracia e desenvolvimento, a CNE abordou também a prestação de informações sobre os concursos públicos do transporte e da logística eleitoral, a aquisição da solução tecnológica e também a logística eleitoral. O concurso para a prestação de serviços tecnológicos foi ganho pela empresa espanhola Indra, que já tem contrato com a CNE. A Indra já fez o mesmo serviço nas eleições de 2017, mas nada melhor do que ouvir o porta-voz da CNE. A esse respeito, apreciou e aprovou o slogan, portanto, das eleições gerais de 2022. Hoje foi aprovado o lema para as eleições de 2022. E este lema é, portanto, eleições gerais de 2022, vota pela paz, democracia e desenvolvimento. Relativamente ao concurso para a transportação da logística, das 4 propostas apresentadas, portanto, no ato público, uma proposta foi eliminada pelas mesmas razões da proposta do concurso, do outro concurso, por igualmente ter colocado elementos de identificação da empresa no invólucro que contém as propostas, que nos termos da lei não deve ter nenhuma referência do concorrente. 6 empresas adquiriram o caderno de encargos deste concurso, tendo 4 apresentado propostas. Analisadas, portanto, realizado o ato público, igualmente nos termos em que a lei dos contratos públicos determina, relacionado com o concurso para a aquisição da solução tecnológica e logística eleitoral, somente, portanto, como foi referido, 2 entidades apresentaram propostas, sendo que uma delas foi eliminada à partida por violação das regras constantes do procedimento do concurso. Lucas Quilundo, porta-voz da CNE, quando falava à imprensa no final do encontro de sexta-feira passada. A CNE recebeu, como ouvimos, 2 propostas para a aquisição da solução tecnológica, uma da Smartmatic e outra da Indra. A Smart foi eliminada do concurso por ter violado as regras do concurso e a lei dos contratos públicos. Quanto ao concurso para a transportação da logística eleitoral, houve 4 propostas, 2 foram eliminadas por terem violado as regras do concurso e a lei dos contratos públicos. Entre as 2 admitidas ao concurso para transportar a logística eleitoral, foi aprovada a do consórcio KPMP-LTI. Vamos naturalmente ao debate com Laurino Vieira, do MPLA, Nelly Tecuico e da UNIT, e Mídio Fernando é jornalista e comentador político, e José Paquicimento, é académico e também comentador político. O lema ou a divisa das eleições deste ano, como já disse, é o tema do nosso debate. Angola vota pela paz, democracia e desenvolvimento. É uma boa divisa para estas 5ª eleições gerais, professor Paquício Mendonça? Primeiro, boa noite aos colegas do painel e aos nossos telespectadores, que de fato constituem a razão da nossa presença aqui. E também boa noite ao nosso moderador, Amica Xavier. Bem, a pergunta que me faz diretamente é relacionada à questão das eleições, portanto, que se avizinham de 2022. Eu penso que devíamos todos nós trabalhar no sentido que, de fato, estas eleições se realizem, portanto, com uma boa harmonia, com um bom entendimento, e que de fato se tornem como se fosse uma festa para todos os angolanos. E exatamente, nós tivemos uma interrupção longa desde as primeiras eleições gerais realizadas em 1992, só viemos a ter de novo e tomarmos o ciclo normal de realização das eleições livres a partir de 2008. E para tal, tanto tomado o ciclo normal de realização das eleições, que é exatamente o exercício de um direito fundamental de cada cidadão, o exercício do direito fundamental da democracia, para que de fato cada um participe na eleição daqueles que podem dirigir os destinos do nosso país. Eu acho que é o momento de convidar todo cidadão
para que se torne, de fato, cada um ator decisivo na concretização desse desiderato que é muito importante para o nosso país, para o nosso povo. Muito obrigado. Emílio Fernando, a mesma questão. É uma boa divisa para 2022? Não me parece que poderia ser diferente. A ideia é transmitir tranquilidade, paz, desenvolvimento, e eu acho que uma divisa não poderia ser de uma outra forma, muito menos nestas circunstâncias. Estamos perante um ato eleitoral que se avizinha muito importante. Parece-me a mim que o mais importante ainda do que essas divisas é saber como é que nós todos vamos reagir a estas eleições, a começar pelos dirigentes partidários, como é que vão reagir no ato eleitoral, propriamente dito, e antes das eleições, e no fundo nós todos, porque, por exemplo, eu ouço falar muito de uma grande tensão que existe em relação a estas eleições. A mim não me parece que haja uma grande tensão, de facto. Eu acho que há um debate muito aceso, e deve acontecer que seja aceso, e eu acho que existe uma tensão, sim, uma tensão social, uma tensão devido aos nossos problemas que nós temos, mas tensão política não vejo que possa, de alguma forma, prejudicar as eleições. Mas é muito importante que o ato eleitoral decorra dentro da normalidade, que seja completamente pacífico, e eu acredito que sim, até porque eu desconfio que vai ser o mais representativo, ou seja, ou vai ser digamos que eu acho que nunca teremos umas eleições, nunca tivemos umas eleições tão participativas como estas que vamos ter este ano. Estou mesmo convencido disso. O que eu espero é que as coisas corram todas muito bem no registro, no recenseamento, porque eu acho que o grande problema que nós vamos passar é no recenseamento. Eu, por exemplo, na minha rádio tenho sempre relatos de muitos problemas que há com o recenseamento, a internet não funciona, os BOAPs estão com grandes dificuldades, e eu acho que a grande mobilização que tem que ser feita não é propriamente de nós que vamos votar, mas é de quem está a organizar isto para que as coisas corram de facto muito bem, e isso era muito importante. Obrigado, Nélio Tecuico. Qual é a expectativa da UNITA em função deste lema, pela paz, pela democracia e pelo desenvolvimento, a divisa das eleições de 2022? Bem, primeiro agradecer o convite, saudar os colegas do painel e a todos que nos acompanham. Dizer que o lema é sugestivo, paz, todos nós queremos paz. A paz é o sentido de estar, tranquilidade, não haja perturbação durante o processo. O que eu acho que nós podemos eventualmente discutir é o papel dos atores, os envolventes. Se as suas ações vão corresponder ao que a CNE propõe. Este aqui é o grande problema. Eu estou ainda na paz. A paz é sempre construída pelos políticos, membros da sociedade civil, igrejas, discursos, enfim. E a pergunta que eu coloco, pelo menos este ano, alterou bastante o tom e a forma como dirigiu-se. Deve ser este o discurso. Bastou ver, depois do presidente do MPLA discursar, outras lideranças do país ao nível das províncias alteraram o discurso. Significa que é uma cadeia de comando, e essa vai até as bases, influencia na intolerância ou tolerância do ambiente político. Por isso prefiro ver. A CNE propõe-nos, enquanto políticos, a pautarmos por uma conduta de paz. Democracia. A democracia também depende dos atores, das envolventes. Estará a imprensa preparada para cumprir o seu papel? A TV Zimbo está preparada, que hoje é um órgão público. Vai continuar a ter nos seus painéis analistas que promovem a discórdia nacional? É uma pergunta que eu faço. A TPA está pronta para fazer o seu papel? A Rádio Nacional, o Jornal de Angola,
Os tribunais estão prontos para despir-se da sua tendência partidária. Isso é promoção de democracia. Não se pode falar de democracia quando temos uma imprensa partidarizada, quando temos tribunais que servem um determinado partido. Estarão os atores preparados? São perguntas que eu faço. Desenvolvimento. Eu não diria propriamente, eu aqui já não posso concordar com o lema a respeito. Eu talvez diria desenvolvimento humano ou desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento é sentido lato. Eu não posso aceitar que nos próximos 5 anos nós vamos ter desenvolvimento no sentido lato quando temos problemas primários no país. Quando estamos a nos debater com problemas de fome, quando temos produtos agrícolas aqui na Kisama que não conseguem ser escoados, da Kisama para o município da Kisama para o município sede de Luanda, portanto a capital, quando temos gente a morrer nos hospitais, já não posso aceitar desenvolvimento no sentido lato. Talvez desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento humano. Portanto, mais respeito. Como introdução é o que eu tinha. Obrigado, Laurindo Vieira. Qual é o seu comentário? O MPLA está preparado? Corresponde à expectativa do partido maioritário este lema? Eu penso que sim. Eu penso que nesta matéria estamos todos de acordo relativamente aos colegas do painel. E é necessário aqui referir que temos aqui 2 dimensões. Uma dimensão projetiva. Um eleitor exerce o seu direito de voto. Ele transporta neste ato um sentimento de paz, um sentimento de tolerância, um sentimento de harmonia. Por isso, olhar para este processo eleitoral que se avizinha e acreditar que é um processo que nos poderá levar para uma situação de intolerância ou para uma situação de uma determinada crise, não é este o desejo de qualquer angolano. Não é este o desejo de qualquer angolano, e acredito que não é o desejo do partido que neste momento governa, que é o MPLA. A dimensão de continuidade, que é a segunda dimensão deste lema, é tributária de que a paz é um processo que se constrói continuamente. E esse processo de construção da paz não é um processo, tal como o conceito diz, o processo não é um processo, não está acabado, é um projeto que se renova continuamente. E nós não podemos viver sem paz, quer queiramos, quer não. Aliás, ninguém pensa isso. Então está a lógica de continuidade. O segundo aspecto da lógica de continuidade é que nós somos todos aprendizes de democracia. Nenhum é mais democrata do que o outro. Embora as pessoas não aceitem esta realidade, mas estamos todos num processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem é ciclo que é contínuo, inscreve-se numa lógica de sistematicidade. Então, neste conjunto, o lema também enquadra-se perfeitamente dentro desta perspectiva de melhorarmos a nossa democracia. E nós temos que melhorá-la à medida que o tempo vai passando. À medida que vamos realizando novos pleitos eleitorais, nós temos essa ideia de melhorar a democracia. Finalmente, a ideia do desenvolvimento. O desenvolvimento, quer numa perspectiva humana, de desenvolvimento humano, quer numa perspectiva de crescimento económico, quer numa ideia da sustentabilidade, também é uma ideia de projeto. Também uma ideia de projeto. É evidente que em 5 anos nós não vamos desenvolver o país tal como queremos, porque é um processo extremamente complicado e contínuo que se projeta e se processa não só na entrega dos políticos, mas também na entrega do cidadão comum, no desenvolvimento de um sistema educativo forte. Porque nós precisamos de instituições fortes, precisamos de um sistema educativo forte, necessitamos de cidadãos que saibam questionar a realidade política, a realidade sociológica e histórica do país. E penso que nesta matéria estamos todos num processo, quer da construção da paz, quer da sua edificação, quer da construção da democracia, quer da projeção para o desenvolvimento. Bom, nós estamos a celebrar 30 anos de eleições democráticas, desde a primeira em 1992, ainda que com o interregno que tivemos, porque as segundas foram em 2008, e 20 anos de paz, porque vamos celebrar este ano, 4 de abril, 20 anos de paz, com o calar das armas. Outras armas surgem, mais suaves para o desenvolvimento harmonioso do país. Pergunta para Paquice Mendonça se reconhece que a sociedade hoje está mais madura
altura logo mais exigente, o que vai fazer com que estas eleições sejam também as mais renhidas, as mais disputadas no nosso país. Amigo, eu penso que sim. Eu penso que sim, porque afinal de contas as pessoas evoluem de acordo com o tempo, conforme o tempo vai passando. Conforme dizia há pouco o Dr. Laurindo, nós todos estamos numa fase de experiência, de aprendizagem dos elementos democráticos, portanto, dos elementos que consagram exatamente a própria democracia multipartidária que estamos a viver agora. Se tivemos em conta em 92, a participação foi aquela tal massiva de muita gente, mas é verdade, os conhecimentos propriamente de o que significa essa democracia, poucos de fato tinham maturidade ou conhecimento profundo sobre esse fenômeno da democracia multipartidária que agora se vive no nosso país. Ora bem, eu queria tocar de fato num aspecto que o amigo acabou de referir no fim, para dizer que vamos comemorar 20 anos da paz, apesar de termos começado há 30 anos atrás a realizar processos eleitorais. É esse elemento onde eu queria, de fato, me ater em primeiro lugar, para que, de fato, não basta nós falarmos de boca para fora essa questão relacionada com a questão da paz. A paz é um processo que teve início em 2020, em 2012, aliás, é um processo que tem que continuar a ser consolidado. Teve início em 92? Não, em 2002, estou a me referir em 2002. A paz verdadeira foi em 2002. Eu penso que... Começou... Eu penso... portanto, é este elemento que deve-se ter muito cuidado. E eu, pela experiência que tenho e pela idade que tenho, daquilo que eu já vi, das primeiras eleições, ou seja, a partir da nossa independência em 1975, que eu já tinha uma idade, portanto, favorável para refletir e analisar e ver. E depois, em 92... E, ultimamente, depois da interrupção que houve, e depois da paz em 2002, é preciso, de fato, os atores políticos, os religiosos, os fazedores de opinião aqui no nosso país, a sociedade civil, de fato, cuidemos exatamente esta chama que é muito importante, que é a paz. Tem que se ter muito cuidado. E eu acompanhei esta semana finda, uma entrevista feita pela essa televisão TV Zimbo ao arcebispo da Huila, o Dom Biling. Gabriel Biling. Sinceramente, eu gostaria que os políticos e mesmo os religiosos deviam se inspirar naquilo que ele acabou de dizer. Portanto, os políticos devem, nesse preciso momento da pré-campanha e campanha, preocupar-se em organizar os programas que pensam de governação caso ele ganhe as eleições. Portanto, isto é que deve ser o mais importante. Não devemos continuar sempre aqui a levantar, portanto, problemas do passado. Não tem sentido. Já se sabe que Angola há fome, sim, senhora. Já se sabe que há problema de crise econômica. Isso é presente no passado. Doutor Equique, por favor, gostaria que me deixasse concluir, porque quando você falou, não te interrompi. Tá bem. Então, respeitemos uns aos outros, né? Isso é importante. Tá certo. Portanto, já se sabe que há problema de fome, há problema da crise econômica, há outros problemas, estradas, viruses, não conta. Eu penso que hoje o que deve contar é, sabe, nós todos sabemos os problemas que o país tem. É exatamente cada concorrente apresentar propostas credíveis, programas concretos. O que ele pensa fazer para exatamente resolver esse problema que normalmente estamos a viver? Para que, de fato, o eleitorado possa analisar, o cidadão angolano possa analisar qual é o programa que, naturalmente, ele pode confiar e, para tal, votar. Que vai ser, de fato, o resultado que vamos depois ter em agosto do ano em curso, que será o momento que vai ser realizado para as quintas eleições. Agora, estar aqui, portanto, numa retórica constante, toda hora, dizer o que não está nada bem, enfim, quer dizer, não tem sentido isso. Nós temos que pautar todos nós, unidos, apresentar propostas que possam contribuir, porque também não acredito que quem governa não tem estado a fazer nada, não é verdade? Temos que ser um pouco mais realistas. E eu vou tocar já mesmo no problema que se fala da questão da imprensa. Aqui há pouco o senhor deputado Nelito aqui colocou uma questão muito importante. Se a TV Zimbo está preparado para, de fato, fazer uma cobertura assim, imparcial, estar aqui analistas que podem comentar a favor do governo, não é verdade? O exemplo está aqui. Está aqui o doutor Laurindo, que representa o MPLA. Está aqui ele, o doutor Equipe, que representa a UNITA. Então está-se fazendo aqui o cruzamento de ideias, do ponto de vista de cada um. Eu penso que a pluralidade é esta. Já há um tempo atrás também tem estado aqui o deputado Adriano Sapingala, sim senhor, cruza-se aqui ideias. Então eu penso que a democracia é nesse sentido. Portanto, respeitando a opinião do outro, mas apresentando as suas ideias, como devem ser, e de forma pacífica. O que também os angolanos devem ter em conta
deve-se saber mesmo, de uma vez por todas, que o problema da violência gera violência e o poder não se conquista através de violência. As arruaças, se continuamos a pautar sempre a questão das arruaças, não vamos para o lado nenhum. Aliás, foi violência que nos levou de 75 até hoje e que naturalmente tenta se resolver para conseguir o poder através da violência. Não é possível. Tanto é preciso termos essa noção, essa maturidade. Os políticos devem ter essa maturidade, fazer com que coloquem os seus programas e deixem o povo escolher. Obrigado, Nelita Cuico. A mesma pergunta. A opinião pública publicada tem sublinhado que admitir que vamos ser das mais disputadas eleições de sempre, desde 1992. É também partilha desta opinião? Sim, eu partilho desta opinião porque vivo isso todos os dias e quem está no campo consegue perceber que as pessoas estão interessadas em participar neste processo para mudar alguma coisa no país. E isso torna essas eleições disputadas e vai depender do árbitro, a sabedoria de quem for o árbitro, para saber dar o que é de César a César e o que é de Deus a Deus. Vai depender muito do árbitro. Por isso é que eu digo que não basta um... Qual é o árbitro preferido e desejável para estas eleições? Eu não costumo chorar pelo leite derramado. Eu acho que as pessoas têm que assumir as suas responsabilidades. Estão a conduzir um processo que vai determinar o futuro deste país. E tem que haver responsabilidade. Quem está lá tem que ter responsabilidade, no sentido de saber que isso vai definir o futuro deste país. Eu vou trazer uma narrativa ligeiramente diferente e é para responder também um bocado o professor Paquici. O professor Paquici diz que o problema das estradas, fome e outros é do passado. Não, isso é presente. Já se sabe. Isso é presente. Já se conhece. E quem quer governar tem que diagnosticar o país. Depois de fazer o diagnóstico, apresenta soluções. Isso é inevitável. E quem quer conquistar o poder em toda parte do mundo, isto é política, entendo que acadêmico talvez tenha esta narrativa por ser acadêmico, tem que explorar os erros de quem está no governo. Isso é normal. Nem vale a pena pensar que isso é coisa de outro mundo, não é? Agora, também há um erro que se comete. Quem governa comete um erro e os acadêmicos não ajudam. São discursos como o que acabei de ouvir aqui, que também não ajudam quem está a governar a compreender os problemas do país. Pensar que há quem instrumentaliza arruaças é um erro crasso. É porque não se conhece o país onde se vive. Não se conhece os mucecas de Luanda. Só pode. Não se conhece os mucecas da Huila, enfim, deste país a fundo. A miséria é tão grande que um cidadão que não tem um pequeno almoço, não tem o almoço, não tem o jantar, não tem como levar o seu filho no hospital, esse cidadão não tem nada a perder, não tem noção do sentido vida. É preciso dizer isso ao presidente. Quando se vem aqui tentar passar uma ideia que alguém promove a arruaça, que alguém leva o povo para a rua, eu penso que isso não ajuda quem governa. É preciso dizer ao senhor Presidente da República que para a condução, e penso que é honesto reconhecer que tem sido feito um esforço para minimizar os problemas, é mister reconhecer, porque não se pode ir a uma eleição com fome. Não há clima de paz. A paz também é na panela. É o que eu penso. Agora, esta narrativa é completamente errada. Ninguém quer alcançar o poder pela via da rua. É preciso que isso fique claro. Quem vai alcançar o poder por via da rua? Como? Com esse exército todo que existe neste país. Será que é possível acreditar nisso? Eu sinceramente não acredito. Agora, também é preciso dizer a quem está no poder e a conduzir eleições, as eleições, o processo eleitoral, o árbitro, que quando se faz fraude, está-se a subverter a vontade popular. Estamos perante um golpe de Estado. É preciso que com coragem as pessoas digam isso. Quem subverte a vontade popular? Porque quando estamos a ir para uma eleição, devolve-se o poder ao povo e o povo confere legitimidade a um novo ente. E se você subverte a vontade popular, está perante um golpe de Estado. É preciso que se diga com coragem. Então não vale a pena olhar só para um lado e para outro. E não vale a pena falar de paz na lógica de um lado aceitar tudo. É um erro. É preciso reconhecer que num panorama político, cada partido, cada igreja representa alguma coisa. E se representa alguma coisa, vamos dialogar, vamos criar um clima saudável. Certo. Emílio Fernando, o papel da comunicação social nestas eleições?
Será diferente das eleições anteriores? Eu acho que não. Nós estamos em momentos muito importantes e há fatores que modificam um pouco o panorama do que foram as eleições anteriores. O primeiro é que nós hoje temos uma comunicação social que está muito mais restringida, porque não há, até porque alguma parte da comunicação social foi aglutinada por situações em que nós vivemos, não é a privada que nós conhecemos e, portanto, a outra comunicação social que mais solta, que eu posso chamar-lhe a mais solta, as rádios e os jornais, que também já são poucos, até por causa da crise económica, vão cumprir com o papel que compete. E aí eu não tenho quaisquer dúvidas sobre isso. As minhas preocupações em relação às eleições não passam propriamente pela comunicação social, passam um pouco mais pela televisão do Estado, pela TPA, até porque eu acho que a TV Zimbo não pode estar no mesmo pacote da TPA, por todas as razões que nós sabemos, e como conseguimos provar aqui na TV Zimbo, ainda conseguimos fazer debates interessantes e que não são todos da mesma linha vermelho e preto. Pronto. E eu acho que o papel mais importante aqui que é feito é nós tentamos perceber que estamos num momento muito importante por uma razão também muito simples. Há uns fatores externos são internos de facto em Angola, que é o próprio Presidente da República ter lançado esta ideia de que nós podemos falar mais, criticar mais, uma abertura que ele fez quando foi eleito. Não sei se na prática de facto isso aconteceu, porque depois houve outros fenómenos que entretanto reduziram um bocado isso. Temos o fenómeno Adalberto Costa Júnior, que veio mobilizar muito o eleitorado. E não devemos desprezar este momento, porque esse vai ser um dos momentos decisivos, porque ele, de facto, consegue mobilizar, pelo menos, a atenção da comunicação social e, pelo menos, a atenção das pessoas. As minhas preocupações aqui, como diz o Nelly Tecuic, e eu concordo com ele, é muito difícil fazer eleições as eleições vão decorrer normais, eu acho, vão ser pacíficas, também acho, mas é muito difícil fazer eleições quando as pessoas, de facto, têm fome. E há um clima de tensão que nós deveríamos ter algum cuidado, porque isso pode, de alguma forma, afetar. Esta ideia, eu posso-vos contar que há pouco tempo um dos motoristas da minha rádio, por exemplo, assistiu a uma cena de violência contra a polícia, em que alguém enfrentava a polícia e dizia podem matar à vontade porque eu já não tenho nada a perder. Este tipo de expressão, este desespero das pessoas é que os políticos devem tomar uma atenção muito séria, porque isso pode afetar de facto os resultados e pode também mobilizar muito mais pessoas, mas também pode afetar os resultados, porque de facto nós estamos numa situação muito complicada. E hoje eu estou a ouvir coisas aqui sobre melhorar a democracia, temos que aprender um pouco a democracia. Eu não sei o que é que mais pode-se aprender da democracia. Nós já temos 20 anos de processo democrático. Há pessoas que, quando nós passávamos o período de guerra, que nem sequer eram nascidas e que hoje vão votar. É bom nós sabermos isto. Não sabem o que é isso da guerra, da violência e das confusões que houve antes de 2000, a não ser por os relatos que contam das famílias ou que lêem nos jornais. E esta população jovem, eu acho que está mobilizada politicamente. Acho que sabe o que é a democracia, sabe o que é que quer e, sobretudo, sabe o que não quer. E esta parte do saber que não quer é que vai afastar, quer dizer, vai complicar um pouco os cálculos dos partidos nesta contagem das eleições. E eu acho que o mais importante, além de saber os programas dos partidos, que eu estou à espera de saber, porque também eu de facto não sei, por exemplo, eu faço política muitas vezes e dirijo uma rádio, e eu não sei quais são os programas dos partidos, porque também não chegam, tirando um ou outro, alguns dados importantes, falam que são democracia, que querem a paz, mas eu não conheço nenhum partido que não fale que seja democracia e querem a paz. Eu gostava é que os partidos me respondessem esta pergunta. Independentemente dos resultados eleitorais, quem for o vencedor, os dois principais partidos, no caso, vão